Questão de 3 a 14. Uma função é dada por uma tabela de valores, um gráfico, uma fórmula ou por meio de descrição verbal. Determine se f é injetora. Acho que é tranquilo isso aqui. Vamos lá. Olha só. Primeiro vamos revisar aqui a definição de função injetora. Uma função vai ser injetora quando acontecer o seguinte: para todo x1 diferente de x2 pertencente ao domínio da função, tem-se f de x1 diferente de f de x2. Elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Em outras palavras, não há repetição de imagens. Não há repetição de imagens. Muito bem. Em vista disso, vamos aqui para a tabela 3, né? Tá aqui, a tabela aqui do item 3. Essa tabela representa uma função. Aí o questionamento: essa função é injetora? Não. Por que não? Olha só. Aqui tem 2, aqui também tem 2. Está havendo uma repetição de imagens. Tanto 2 quanto 6 têm a mesma imagem. Isso fere a definição de função injetora. Por quê? Apesar do 2 ser diferente do 6, 2 diferente do 6, as imagens deles são iguais. Teriam que ser diferentes, tá? Então, como há repetição de imagens aqui, essa tabela aqui representa uma função que não é injetora. Agora, o item 4, a tabela do item 4 já representa uma função que é injetora. Observe que as imagens, os f's de x, são todos diferentes. Tá vendo? Isso significa que qualquer que sejam os dois elementos aqui do domínio que você tomar, as imagens deles serão diferentes. E, portanto, satisfaz essa condição, essa definição de função injetora. Questão de 5 a 8 está dando o gráfico e está pedindo para a gente analisar se esses gráficos são de funções injetoras. O que a gente tem que fazer mesmo, que a gente discutiu aí no exercício anterior? A gente tem que traçar retas horizontais. Se algumas dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, o gráfico é de uma função que não é injetora. Tá bom? Em vista disso, fica fácil a gente observar que o gráfico da questão 5 é o gráfico de uma função que não é injetora. Observe, se você traçar, existe uma reta horizontal aí que toca o gráfico em 2 pontos. Então não é a função injetora. Agora, do item 6, toda e qualquer reta que você traçar vai tocar o gráfico em um único ponto. Do item 7 também, do item 8 não. Vai traçando retas horizontais aí no item 8, você vai ver que existem retas que tocam o gráfico em mais de um ponto, tá bom? Então, 5 não é injetora, 6 é injetora, 7 é injetora e 8 não é injetora. Questão 9 e 10, né? Dizer se essas funções são injetoras. Olha só. Já vou te adiantar, pessoal, toda função do primeiro grau, toda função afim do tipo f de x igual a ax mais b, ela é injetora, desde que o a seja diferente de zero. Se o a for igual a zero, a função é constante e aí não é injetora. Bom, então eu vou provar o caso particular da função f de x igual a meio que multiplica x mais 5. Vou provar que essa função aqui é injetora. Mas os passos que eu fizer aqui servem para o caso geral. Você consegue fazer o caso geral sem problema nenhum, né? Ou seja, provar que se f de x é igual a ax mais b, com a diferente de zero, a função é injetora. Então, lembrando aqui a definição de função injetora. Uma função é injetora quando acontecer o seguinte: para todo x1 diferente de x2 pertencente ao domínio da função, tem-se o f de x1 diferente de f de x2. Essa é a definição. E você pode também estar usando a contrapositiva disso aqui. O que eu quero dizer com isso? Para você concluir que uma função é injetora, você também pode partir da seguinte forma. Pode fazer da seguinte forma: f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Então você pode usar, você tem duas formas aí para provar se uma função é injetora ou não. Através da definição, né, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2, ou usar a contrapositiva dessa condição aqui, que é a seguinte: f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2.
eu vou usar a de baixo para a gente provar aí o item 9, que é uma função injetora. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos supor que tenhamos f de x1 igual a f de x2. Se f de x1 é igual a f de x2, significa o seguinte. Agora, olha para a função f, substitui inicialmente x por x1. Fica meio, que multiplica x1 mais 5, igual. O que é o f de x2? Olha para a função f, substitui x por x2. Meio de x2 mais 5. Pouco mais, você pode multiplicar toda essa igualdade aqui por 2. Vamos fazer esse passo, ó. Multiplicando por 2, você vai obter o quê? Esse meio aqui vai embora, né? 1 meio vezes 2 dá 1. E 1 que multiplica x1 mais 5 é o próprio x1 mais 5. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que aqui no segundo membro vai sobrar x2 mais 5. Aí, que beleza. Que mais? Agora eu vou somar menos 5 a ambos os membros dessa igualdade. E aí, quando você somar o menos 5, vai ficar assim, ó. x1 mais 5 menos 5, x1. Igual. x2 mais 5 menos 5, x2. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Parti de f de x1 igual a f de x2, fiz umas continhas e concluí que o x1 é igual a x2. Isso está mostrando que essa função aqui é injetora. Bacana, né? Usando a mesma linha de raciocínio aqui, pessoal, você conclui com a função do tipo f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax mais b com a diferente de zero, é uma função injetora. Então, duas maneiras aí para você provar que uma função é ou não é, para você verificar se uma função é ou não injetora. Pode usar a definição, né? Ou a contrapositiva, do jeito que você achar melhor. Bom, agora já o item 10 não vai ser de uma função injetora. Por quê, pessoal? Por que não vai ser de uma função injetora? Pensa no gráfico dessa função. Essa função é uma função do segundo grau, é uma função quadrática com um a negativo. O seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então, de acordo com o critério para identificar se o gráfico é de uma função injetora ou não, a gente verifica que essa função não vai ser injetora. Por quê? Você tem que traçar retas horizontais. E aí você vai observar que existem retas horizontais que tocam o gráfico em mais de um ponto. Isso está dizendo que a função não é injetora. Mas vamos fazer isso algebricamente? Vou fazer o seguinte. Ah, apaguei o desenho aqui, não deveria, né? Não deveria. Vamos supor, aqui está o x vértice. Se você pega dois elementos aqui, né? Equidistantes do vértice da parábola, né? Um x1 e um x2 aqui, equidistantes do x vértice, melhor dizendo, você vai observar que eles têm a mesma imagem. Tá? Por que isso? Porque o eixo de simetria da parábola é a reta x igual a x vértice. Então eu vou tomar dois elementos simétricos aqui do x do vértice e vou mostrar que eles têm a mesma imagem. Ó, que bacana. Antes de mais nada, a gente tem que calcular o x do vértice. Como é que a gente calcula o x do vértice? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O parâmetro b aqui é 4, então fica menos 4 sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes o parâmetro a, que é menos 1. Ou seja, isso vai ser menos 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. E menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Ó, já sei que o vértice é 2. Então eu vou tomar aqui dois elementos simétricos em relação ao x igual a 2. Vamos tomar, por exemplo, o 1 e o 3. Eu te garanto que o f de 1 e o f de 3 vão ter a mesma imagem. Ah, que bacana. Então tá, hein? Tomara que tenha o mesmo, né? Vamos calcular aqui o f de 1. Olha para cá, onde tem x, coloca 1. 1 mais 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Isso vai ser o quê? 1 mais 4 vezes 1 dá 4, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Ó, esse vai embora com esse, sobrou 4. Agora eu vou calcular o f de
3, né? Estou pegando aqui os simétricos em relação ao x igual a 2. Peguei 1, agora eu estou pegando 3. Todo mundo torcendo para dar 4, não é verdade? Vamos lá, então, vamos lá. Quanto é que vai dar o f de 3 aqui? 1 mais 4 vezes 3 menos 3 ao quadrado. 1 mais 4 vezes 3 dá 12, menos 3 ao quadrado, 9. 1 mais 12 dá 13, 13 menos 9, 4. Ai, que beleza! Acabei de mostrar, de provar, de justificar para você que essa função não é injetora, porque eu estou tomando aqui dois elementos do seu domínio diferentes, dois elementos diferentes do domínio, o 1 e o 3, e estou observando que eles têm a mesma imagem. Logo, a função não é injetora. Questão 11. G de x igual a módulo de x. Essa aqui não vai ser injetora, pessoal. Por quê? Olha só. Vamos calcular aqui o g de 3, por exemplo. O g de 3 é igual a módulo de 3 e o módulo de 3 é 3. Agora vamos calcular o g de menos 3. G de menos 3 é o módulo de menos 3 e o módulo de menos 3 também é 3. Não sei se você lembra da definição de módulo, tá? Módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 também é 3. Então, o que está acontecendo? Eu tenho dois elementos diferentes do domínio, o 3 e o menos 3, que possuem a mesma imagem. Isso fere a definição de função injetora. Logo, a função do item 11 não é uma função injetora. Muito bem, do item 12. Do item 12 é uma função injetora. Do item 12 é uma função injetora. Como é que a gente prova isso? Vamos provar como a gente fez na questão anterior, aí, né? Na questão de número 9. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar dois elementos do domínio x1 e x2, pertencente ao domínio de G, tal que o g de x1 é igual ao g de x2. Tá? Aí eu tenho que concluir que o x1 é igual ao x2. Muito bem. O que é g de x1? O g de x1 é raiz quadrada de x1. Né? Basta olhar para cá, onde tem x, coloca x1. Isso é igual a g de x2. O que é o g de x2? É raiz quadrada de x2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar isso aqui para o primeiro membro, escrever raiz de x1 menos raiz de x2 igual a 0, né? Só passei isso aqui para o primeiro membro. E agora eu vou multiplicar essa igualdade por raiz de x1 mais raiz de x2. Vou multiplicar por raiz de x1 mais raiz de x2. Tá? Quando você fizer isso, o que você vai obter? Vamos fazer uma passagem a mais, bem devagarzinho. Raiz de x1 menos raiz de x2, que multiplica a raiz de x1 mais raiz de x2 igual 0 vezes isso aqui dá o próprio zero. Pouco mais. Observe que agora a gente obteve um produto notável, o produto da soma pela diferença. Qual é a regrinha? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, a raiz de x1 ao quadrado vai dar x1. Menos a raiz de x2 ao quadrado vai dar x2 igual a 0. x1 menos x2 igual a 0 significa x1 igual a x2. Acabou. Está provado que a função 12 do item 12 é injetora. Por quê? Partir daqui, x1, g de x1 igual a g de x2 e concluir que o x1 é igual a x2. Aí que bacana. 13. F de t é a altura de uma bola t segundos após ser chutada. Não, isso aí não vai ser uma função injetora. Por quê? Quando uma bola é chutada, sua altura aumenta até um certo ponto, depois diminui, de tal forma que seu gráfico fica algo mais ou menos assim. Então, a gente observa, pelo critério para identificar se o gráfico é ou não de uma função injetora, a gente observa que essa função não é injetora. Por quê? Você traça uma horizontal aqui e observa que toca o gráfico em 2 pontos. Tá? 14. F de t é a sua altura com t anos de idade. F de t, sua altura com t anos de idade, né? Então, inicialmente a gente nasce com uma altura t0, né? Vamos colocar assim, h0, vamos dizer, né?
aqui o T anos, aqui a altura. Você nasce com uma altura H0 lá, né? O tempo vai passando, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, só que chega uma hora que sua altura estabiliza, você para de crescer. E aí fica assim o gráfico, né? Com o passar do tempo, sua altura se mantém constante. E esse gráfico não é de uma função injetora. Por quê? Se você traça uma horizontal aqui, ó, você vai observar que essa horizontal toca o gráfico não só em 2 pontos, mas numa infinidade de pontos, né? Em todo esse segmento aqui que contém infinitos pontos. Então, do item 14 aí, não é função injetora.